Mensagem do Céu. Estamos aqui tratando do que conhecemos como os heróis da emuná, heróis da confiança, os heróis da fé, mas nós temos de ter entendimento que nós não estamos tratando de heróis. O herói mesmo, queridos, é o nosso Senhor, não é? O herói é o eterno, o herói é aquele que tem feito atos de heroísmo sobre as nossas vidas, e nós não podemos mesmo tratar a nossa vida como atos heróicos. Nossos atos são atos de confiança. Nós não temos mérito, nós não temos méritos em nós sobre essa questão. Estamos em Judeus Messiânicos 11, Hebreus 11, capítulo 32 em diante. E eis o que mais direi: certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, né? Vamos parar aí sobre Gideão. Gideão, ele estava trabalhando todo o período em que Israel estava atuando com os juízes. Não havia rei em Israel como não há hoje, não é? E aí acontece que cada um fazia o que achava melhor, como é hoje, não é verdade? Cada um fazia o que achava melhor, e aí Israel se desviava. O Eterno levantava um juiz, e esse juiz vinha para libertar Israel. E eu acredito que esse tempo é um tempo tão paralelo como a nossa vida hoje. E aconteceu que Gideão, ele era uma pessoa inteligente, acima da média. Por que acima da média? Aconteceu que eles estavam embaixo da opressão do povo de Midian. A história dele está em Shoftim, Juízes 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal ao Senhor, então o Senhor tirava a sua proteção, e aí os midianitas oprimiam, e pelo período de 7 anos. Eu não sei aqui a idade de Gideão quando ele foi chamado, mas imagine que 7 anos alguém vive vendo aquilo que está acontecendo. Israel ia, e quando estava lá com ovelhas, com bois, com jumentos, a comida lá, nada eles deixavam. Se vocês pegarem o versículo 4, os midianitas se acampavam contra a casa de Israel, destruía os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque eles subiam com os gados às tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não podia se contar. Queridos, imagina a cena. Você é uma criança ou um adolescente que está trabalhando duro, não é? Trabalhando no campo, preparando todas as coisas, e de repente vem um bando de pessoas em arrastão, não é? E aí Israel faz o que deveria fazer, que é buscar ao Senhor. Versículo 7, clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, e o Senhor então lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, vosso Elohim. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não deste ouvido à minha voz. Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a clamar verdadeiramente, o Eterno levanta profeta. O que o profeta é? O profeta, ele é claro, todo mundo gosta do seu radinho, não é? Do seu celularzinho, de alguma coisa que faça uma conexão na sua vida. Mas, queridos, pode ter a certeza de que o fato de alguém poder ouvir ao Eterno não é uma coisa tão, como vou dizer, sobrenatural como as pessoas imaginam, porque você tem as escrituras com os atos proféticos de tantas pessoas que ouviram a voz de Hashem, e você precisa dar ouvido a essa palavra, não é? Então, todas as vezes que as pessoas clamarem ao Eterno, o Eterno vai falar com elas. Todas as vezes que houver um clamor verdadeiro da parte de pessoas para o Eterno vai levantar alguém para falar com essas pessoas. Então, versículo 11, veio o malar de Hashem, assentou-se embaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita,
e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Ou seja, ele colheu o trigo antes do tempo. Ele falou, olha, eles vão subir e vão tomar tudo que é nosso. Ele foi para malhar o trigo, fazer o pó, esconder antes que os midianitas. Ou seja, queridos, eles já estavam, eles sabiam até o roubo quando seria dado, não é? Já sei que eles vão vir roubar a gente, vão vir levar tudo, vão levar nossos cavalos, vão levar nossos bois, ou se não levar eles vão matar. Eles vão fazer o que for necessário para destruir a nossa vida, porque nos 7 anos anteriores foi exatamente isso que aconteceu. Então o Eterno vem falar com ele porque Gideão está nesse lugar. Porque Gideão se encontra como um exemplo de motivação, de confiança. Gideão não tinha confiança, queridos, não tinha coragem. Não tinha. Mas ele tinha algo muito interessante. E muitas vezes eu me sinto como Gideão nesse sentido. Ele tinha obediência. Ele não tinha coragem, ele não tinha confiança, principalmente nele mesmo, não é? Ele fala vários adjetivos sobre ele mesmo. Quero falar algumas coisas que ele fala com Yeshua, eu acredito, não é? Versículo 14 de Juízes 6. Então virou o Senhor para ele e disse, vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não estou te enviando? Ele disse, ai Senhor meu, com o que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, eu sou o caçula, eu sou o mais moço. E o Senhor disse, eu estou contigo, tu vais ferir os midianitas, como se fosse um só homem. E ele respondeu, olha, se eu achei graça aos olhos do Senhor, então, por favor, me dê um sinal que é o Senhor mesmo que está falando comigo. E eu peço que o Senhor não se afaste daqui, eu vou voltar, eu quero colocar minha oferta perante o Senhor. Eu acho muito interessante esse desejo de dar algo para o Senhor. Eu acho muito interessante. Já compartilhei isso com vocês. Eu tinha uns 5 aninhos de idade e aconteceu que eu descobri que a celebração que faziam, que na verdade é uma celebração pagã, né? Mas eu descobri lá, me falaram que era o dia do aniversário de Jesus, né? Eu descobri que não era o Papai Noel, eu tinha 5 anos. Eu descobri que não era Papai Noel, que era importante, eu descobri um monte de coisa e eu descobri que era o aniversário de Jesus. Eu fiquei inconformada. Eu me lembro disso, queridos, porque foi um dos meus primeiros contatos com o Eterno na minha vida. Eu tive vários contatos com ele antes de conhecê-lo. Mas este dia, para mim, me marcou porque Yeshua me lembrou, há alguns anos atrás, sobre esse evento, porque eu já tinha esquecido. E aconteceu que eu falei, como que pode? É o aniversário dele. E aí eu, escondido da minha avó, né, que era a casa que eu morava, eu peguei as coisas bem escondidinha lá e fiz um prato com as melhores frutas, com tudo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou levar para ele? Eu tinha 5 anos de idade. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, talvez ele não vai querer vir aqui. Então, eu vou ter que levar esse prato num lugar para ele pegar. E então, eu enfrentei um escuro que estava no quintal, queridos. Eu enfrentei um escuro para poder ir no terreno do lado, que era um terreno baldio. Naquela hora da noite, que devia ser umas 22 horas, porque tinha aquela coisa de esperar a virada da meia-noite, né? E eu, escondido da minha família, eu fui com toda a coragem, subi as escadas no escuro, e consegui levar as frutas que eu tinha separado para ele, as melhores frutas que eu tinha separado ali como uma criancinha. E há alguns anos atrás, Yeshua falou para mim, eu recebi as suas frutas, não é? Alguns anos atrás, foi algo que me marcou profundamente, porque eu tinha 5 anos de idade, eu estava querendo oferecer alguma coisa para ele, não é? Estava tudo errado, a data estava tudo errado, mas a minha intenção do meu coração, quantas vezes as pessoas estão no lugar errado, mas elas têm um coração correto, elas têm um coração correto diante do Eterno naquilo que elas estão fazendo, não é? Então, queridos, o interesse de Gideão, que era o menor, que era o mais pobre, que todas essas coisas,
a primeira coisa que ele estava malhando o trigo no lagar, a primeira coisa que ele fez foi pegar o cabrito, pegar os pães asmos, um efa de pães asmos, porque ele não tinha pão. Ele não tinha pão. Queridos, ele pegou tudo do melhor. Pegou a carne, pôs num cesto, o caldo numa panela, trouxe até o carvalho onde estava e apresentou. Porém o anjo do Senhor disse: vira então a carne, os bolos asmos, põe sobre essa penha e derrama o caldo por cima. E ele fez. E aí ele estendeu um cajado que estava na mão e tocou a carne, os bolos asmos. E aí subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os bolos. E então ele não viu mais o malar de Hashem. Queridos, todas as vezes que você se colocar para você oferecer, e é sincero do seu coração, você não está oferecendo. Quantas vezes eu vejo as pessoas falam, acontece alguma coisa na vida financeira, eles falam, mas eu sou dizimista fiel, ou seja, olha, eu já não fiz um seguro com o Senhor para essas coisas não acontecer. Quantas vezes eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que a pessoa está cobrando do Eterno algo que ela mesma recebe. Porque a saúde que nós temos, a vida que nós temos, tudo foi dom dele sobre nossas vidas. E Gideão começa muito bem o relacionamento dele sobrenatural com Hashem, porque ele não começa querendo receber. Ele começa querendo dar. Ele começa ofertando. E assim a nossa relação com o Eterno, com esta base, sempre será bem-sucedida, queridos. Sempre será bem-sucedida. Eu quero muito que vocês tenham esse entendimento, não é? E em outras situações, ele mostra o medo que ele tem, ele tem medo, não é? Porque ele tinha visto o malar de Hashem, ele disse, pronto, eu vi o anjo do Senhor, agora eu vou morrer, não é? Ai de mim, né? E o Senhor continuou falando com ele, a paz seja contigo, não temas. E muitas vezes o Eterno vai estar falando isso na caminhada das nossas vidas, quando você julga que você morre de medo para fazer as coisas, você não confia em si mesmo, eu sou menor, eu não tenho condição, eu não tenho estrutura, eu não tenho talento, mas você tem obediência. Se você tiver obediência, você tem tudo que o Eterno precisa para que você possa ser usado, não é? E a primeira ação foi uma ordem do Senhor: toma o boi que pertence ao seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, disse qual era o boi. Ou seja, não adianta, queridos, você dar ideia. Não adianta o Senhor falar, olha, quando o Senhor te falar para você pegar um boi, ele vai te falar qual boi que é. Porque senão você vai ter problemas, não é? Olha, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Então, aquele lá derruba. Por que aquele, céu? Queridos, eu não sei se aquele boi nunca tinha carregado nada idólatra sobre ele, se aquele boi era separado, mas era aquele boi que tinha força para derrubar o altar de Baal, para cortar o poste ídolo, ele tinha que fazer isso, e edificar ao Senhor um altar no cimo do baluarte, em camadas de pedra. E aí o segundo boi seria oferecido em holocausto. Não aquele que foi usado para derrubar, aquele que foi ao serviço de Hashem. Não, aquele não poderia ser usado como holocausto. Por amor do Senhor, pelo serviço prestado ao Senhor. Queridos, eu estou falando de um animal. Você acha que você que está prestando um serviço a Hashem, o Senhor não vai poupar a sua vida? Eu estou falando de um animal. Eu estou falando de um animal que o Eterno colocou perante a vida de Gideão. Existem tantos mistérios no livro de Shoftim, queridos. Tantas coisas profundas. E as pessoas acreditam honestamente que elas estão ao serviço do Eterno e elas serão sacrificadas. Não é? E aí o Eterno coloca acerca do outro boi, não é? Esse sim seria sacrificado naquele lugar, não é? E é claro, a cidade ficou desesperada porque ela temia. Qual era o motivo daquela... Eles não temiam o Senhor, não é? Elas não temiam o Senhor, mas elas temiam os deuses dos amorreus. Se você não lembra disso, Juízes 6, versículo 10. Eu disse, eu sou o Senhor,
o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, vosso Elohim, não tem mais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo vós não deste ouvido à minha voz. Queridos, nós passamos por isso dentro de uma congregação, onde a liderança ali amaldiçoava de púlpito as pessoas. E as pessoas iam para o UTI de verdade, fraturavam, não é? Acontecia alguma coisa, a pessoa chegava no púlpito, as pessoas vieram nos procurar, pedindo ajuda, falando: no céu, não sei o que acontece, mas essa pessoa, quando alguém aqui faz alguma coisa que desabona, ela amaldiçoa de púlpito na frente das pessoas. No começo a gente não dava atenção, mas aí a pessoa ia parar na UTI, havia fratura na vida da pessoa, e nós começamos realmente a ficar com medo dessa pessoa, da vida desse homem. A pessoa usava o púlpito para oprimir a congregação e amaldiçoar a congregação. E aí eu falei para eles, queridos, ele é um homem. Essa pessoa é um homem. Como que pode? Sobre a tua vida não vale encantamento, sobre a tua vida está a bênção de Hashem. E só assim porque as pessoas tinham medo de sair da congregação, queridos. Imagina uma coisa dessa. E nós então tivemos uma palavra do Senhor para aquelas vidas. Falamos: gente, pelo amor do Senhor, o que está acontecendo na vida de vocês? Vocês vão temer o homem. Temam o Senhor e vocês vão viver. É muito difícil, queridos, quando nós estamos embaixo de aspirando ameaças e outra coisa, e você ainda assim confiar no nome do Senhor. A opressão vem sobre você, a opressão vem sobre o seu trabalho, a opressão vem sobre você ter de fazer alguma coisa que você não deseja, que não é ilegal. Não é ilegal, você apenas quer manter a sua posição de santidade, de manter o seu corpo em santidade. E as opressões vêm sobre todos nós. Gideão, então, à medida que ele caminha com o Eterno, ele vai e destrói o altar de Baal, as pessoas começam a ficar do lado dele, um homem pequeno da casa de Manassés, e aí o Eterno dá para ele um grande teste de confiança, e que para ele era um teste de obediência, não é? Porque ele faz as provas dele, não é? Ele quer uma prova, ele quer 2 provas, se o Senhor realmente está mandando ele fazer isso. Ele tinha muitas dúvidas, não é? Mas ele era obediente. E aí ele vai até lá, e da maneira que o Eterno falou que era para fazer, ele podia ter a melhor das intenções, cheio de medo, cheio de dúvidas. O Eterno não aceita que vai em grande quantidade de pessoas, e simplesmente o Eterno usa a vida dele com 300 homens, e eles vencem os midianitas. Queridos, o Eterno fez uma grande mortandade entre os midianitas, porque eles mataram uns aos outros. Eles mataram uns aos outros, não é? É importante que você tenha entendimento de que o mal a si mesmo se consome. O mal a si mesmo se consome. Então, Gideão se torna um grande líder em Israel, também cometeu os seus erros, não é? Mandou fazer uma estola sacerdotal que não deveria. Aquilo se tornou um laço para a casa de Israel. E o Eterno usou a vida desse homem poderosamente. E como é que foi manifesta a emuná deste homem? A emuná desse homem não se deu com base na coragem e nem na própria confiança, mas sim na obediência. Essa obediência, queridos, não é uma confiança como eu vou fazer. É uma coisa que quando a pessoa faz, ela mesma fica confusa que deu certo. Olha, não é que deu certo? É algo tão surpreendente, porque o Eterno sabe. Quando os discípulos, Talmidim de Mashiach, ele fala: vamos para Jerusalém. Aí os Talmidim levantam e falam assim, os discípulos falam: olha, vamos para morrer com ele. Eles não estavam confiando, queridos, que eles iriam viver. Eles falavam: olha, está todo mundo lá querendo matar Mashiach, querendo matar a gente. Então vamos lá morrer com ele. Amados, essa confiança, eles foram com Yeshua para Jerusalém, mas eles achavam que o desfecho ia ser algo terrível.
Muitas vezes, amados, tudo que o Eterno requer de nós é que nós sejamos obedientes. Tudo que Ele requer de nós é que nós sejamos obedientes. E aqui falta-nos tempo, não é verdade? Para a gente falar de Baraque, a situação dele enfrentando Sísera, a maneira que o Eterno usou, a profecia para que também pudesse haver a vitória nisso. O caso de Shinshon, Sansão, nós temos vários estudos que falam sobre Shinshon, sobre Sansão. Nós precisamos estudar o livro de Juízes, urgente, não é, Shoftim? De Jefté, de Davi, que nós temos estudo sobre a história de Melech Davi, de Samuel, de todos os profetas. Nós estamos acabando o curso de Treiassar. Recomendo a você, não é, que possa fazer o curso Treiassar. E todas essas histórias, queridos, são extremamente profundas. Nós temos vários estudos que tratam da vida de Samuel, nós temos estudos que tratam sobre Devorá, sobre Shinshon, sobre Jefté, Jefté que acabou sacrificando a filha porque não sabia como servir a Shem. Nós temos estudos sobre isso, e esses eu quero deixar a vocês no próprio canalzinho nosso, porque senão esse curso não para, né, queridos? E esses, por meio da emuná, da confiança, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, como é o caso de Daniel, extinguiram a violência do fogo, como os três que estavam junto com Daniel, Azael, Misael, Azarias, que estavam ali. Agora me sumiu o nome, né? Eu não gosto de falar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque são todos nomes pagãos, queridos. Eu não gosto de usar esses nomes, não é? Mas eles foram poupados ali na presença de Nabucodonosor, e eles escaparam ao fio da espada, como aconteceu muitas vezes com o próprio Kefa, que foi solto miraculosamente de uma cadeia, sabendo que ele seria o próximo a morrer, porque Tiago, irmão de Yohanan, de João, já havia sido transpassado, não é? E da fraqueza deles, é muito importante esse texto, queridos. Da fraqueza deles, eles tiraram força. Da fraqueza deles, eles tiraram força. Esse texto, para mim, queridos, é o que me motiva para seguir. Olhar a fraqueza que eu ofereço a Hashem, mas se eu for obediente, Ele pode usar a minha vida poderosamente para ajudar outras vidas, para edificar minha família em primeiro lugar e, consequentemente, todos aqueles que Ele me der para cuidar. Fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que o Eterno possa tratar no seu espírito a importância do conhecimento do que aconteceu com estas vidas, para que você possa, como eles, tirar força da sua fraqueza, porque Hashem é contigo. O Eterno oferece a você a comunhão com Ele, e depende de nós abraçarmos ou não essa proposta de comunhão. Em nome de Yeshua, que o Eterno fale fortemente ao seu coração e que você tenha a coragem de obedecer. Não importa o que o Eterno disser para você que deve ser feito, mas que seja o Eterno realmente falando com você. Cuidado com a confusão, pelo amor do Todo-Poderoso. O Eterno não opera por meio de confusão. Em nome de Yeshua. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nos ajude a tirarmos força da nossa fraqueza. Como pode, Pai? Como pode alguém tirar água de um poço seco? Como pode isso? Mas o Senhor é aquele que diz que se fecha a porta e que pede aquele pote pequeno de azeite e pede que nós vertamos em vasilhas até nos fartarmos. Nos ajude, Pai, que o Senhor não precisa muito óleo para fazer um grande milagre nas nossas vidas. Nos ajude apenas a confiar no que o Senhor diz e a fazermos o que o Senhor diz. Pai, nós precisamos da tua Ruach HaKodesh.
Nós não podemos seguir a nossa vida, Pai. É como se nada pudesse nos afetar, ou negligentemente, displicentemente. Ajuda-nos por amor da Tua misericórdia, que eu te peço. Fica conosco, bendito de Israel. Nós somos Teus e confiamos em Ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Continua, Pai, com Marcos ali. Dá-nos força, Senhor. É o que eu te suplico. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.